Tô aqui com um teminha de Halloween para trazer para vocês o quê? Isso mesmo, Pet 4, que tá um pouquinho atrasado, mas mesmo assim, se liga na minha dica, venha comigo, Nunu. Hello, everybody. Good evening. How are you? Are you okay? Oh, so good. Sim, estou um pouco sumida daqui, né? Boa noite, alegre para vocês. Peço desculpas, tem sido muitas coisas, mas vamos tentar melhorar isso. E hoje eu estou aqui para ajudar vocês do nono ano, ok? Com o Pet Number 4, tá? Vou fazer as 4 weeks, ok? In one video, ok? Então vamos lá, tá? Então vou começar com a semana número 1 até a semana número 4. Vou fazer de uma forma diferente, para não me estender muito, tá? Porque normalmente eu sempre explico tudo, todo o vocabulário, gramática, às vezes leio o texto com vocês e assim por diante. Vou tentar ser o mais breve possível, porque são 4 semanas, né? Mas não vou deixar de ajudá-los, não, ok? Let's go? Então, vamos lá. Então, começando a semana número 1, tá? Ah, antes de mais nada, não posso esquecer, já ia esquecendo. Se liga na minha dica, deixa o seu like, tá? Compartilhe com seu amigo que tá um pouco atrasado com o pet, tá? Vai lá, dá um like pra mostrar que tá tudo legal. Se não tiver legal, me fala o que pode ser melhorado, dá uma dica aí, me fala o que você tá precisando, porque esse é um momento final, né? A gente tá quase finalizando o ano, quase finalizando os pets, então conto com você, ok? Let's go with me. Week number 1. A week number 1, ela começa, tá, com um texto, tá? E esse texto, ele tem elementos verbais e não verbais, ou seja, figuras e palavras, tá? Então, antes, né, do texto, antes das, né, das falas, tem aqui um título e as imagens referente ao assunto tratado no texto. Então, se as perguntas fossem em inglês, ou se o contexto aqui fosse um pouco mais difícil, porque eu acredito, né, que não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que esse pet está um dos mais fáceis que vocês já tiveram, e ele está mais fácil até do que o pet do sexto ano e do sétimo, tá? Então, assim, tá bem light mesmo, ok? Vamos lá. Então, o título: 32 Best Teen Movies You Can't Grow Up Without Watching. 32 Best Teen Movies, ou seja, os 32 melhores filmes de adolescentes, né? Teen Movies, ok? You can't grow up, que você não pode crescer, né? Can't grow up without watching, sem assistir, sem ver. Depois tem outro título: You'd be surprised which ones you haven't seen. Essa frase eu ainda não vou traduzir, porque ela faz parte de uma das questões, então para melhor eu explicar depois, não vou traduzir. Aqui tem mais informações, tá? Tem as pessoas que fizeram, a data, né? Então, isso aqui tudo é importante. As imagens sobre o assunto, como fala de filme, são alguns posters de filme, né? E aqui embaixo o texto com o devido assunto, tá bom? As questões são para responder em português, que nem eu disse, tá bem simples essas atividades. Quem são os autores do texto, tá? O que acontece? Aqui eu tenho a fonte. Na fonte, seja de um trabalho, né, um TCC, por exemplo, seja aqui uma, né, reportagem, né, ou um livro, a gente vai ter os autores aqui na fonte. Então, aqui, ó, sempre que o nome maiúsculo aqui é um dos sobrenomes aqui, e aqui é o nome da pessoa. Então, aqui, ó, Noelle DeVoe, né, e Tamara Fuentes. E Jasmine, né, Tamara. Aliás, Jasmine Gomes, Tamara Fuentes e Noelle DeVoe, tá? Aqui, galera, o que acontece? Normalmente, tá? Para quando vocês forem fazer trabalhos, né? Normalmente eu coloco o último nome, ou o segundo nome, com as letras todas maiúsculas, tá? Tem trabalhos, quando tem as normas da ABNT, que eles exigem você colocar todos os sobrenomes, ou não, tem uns que pedem para você pôr, né, o sobrenome primeiro, aí normalmente quando você vai pôr ele em primeiro, sempre com a letra maiúscula, depois vírgula e o seu nome mesmo, né, que é o seu primeiro nome, tá? Então aqui, normalmente vem os autores em ordem alfabética. Aqui a ordem alfabética não é do nome, é do sobrenome, porque não é ele que vem primeiro, não é ele que a gente vai colocar primeiro, até de acordo com as normas da BNT. Então, por isso que aqui tá os sobrenomes em ordem alfabética, e por isso que DeVoe, Fuentes, Gomes vieram primeiro, tá? Assim, vieram nessa ordem, tá? Só que, quando eu tenho um texto, também, além de estar lá na fonte, né, também
abaixo do título é comum que eles coloquem. E eu já expliquei isso em outros vídeos. By, ou seja, por tal pessoa, né, a partir de tais pessoas, né, esse by aqui é a preposição usada para quando eu vou dizer o nome de quem fez, de quem criou, de quem escreveu. Então, ó, by Noelle DeVue, Tamara Fuentes and Jasmine Gomes. São as autoras, as criadoras. Um trabalho, uma reportagem pode ser feito por mais de uma pessoa. Então, são esses nomes. Pode pôr a palavra by ou não pode pôr? Eu aconselho colocar a resposta completa, né? Então, by e o nome. Ah, Erika, eu não pus. No problem, ok? Vamos ver as próximas questions. Number 2. Os valores, os costumes, os hábitos de cada cultura podem ser percebidos em filmes que foram produzidos em diferentes épocas. Será que os adolescentes mostrados nos filmes indicados no texto eram realmente reflexo do tempo em que viveram? Para ajudar você a responder, pergunte aos seus pais responsáveis o que eles assistiam na infância deles e qual filme marcou época na opinião deles. Isso aqui é uma pesquisa fácil, rápida. Se não quiser perguntar ao seu pai, pergunta o tio, o vô, a avó, o primo, o vizinho, tá? Mas isso aqui também, algumas partes dessa pergunta você consegue responder. Eu, na minha aula, eu costumo falar muito sobre isso, né? Que quem assiste, às vezes, séries americanas, filmes estrangeiros, conseguem ver um pouco da cultura inglesa, por exemplo, que é a matéria que a gente estuda. Então, baseado nas aulas que eu dou, você vai conseguir ver que, se você assistir uma série americana, né, inglesa, você vai pegar um pouco dos costumes, né? Um pouco da cultura, vai entender um pouco mais da língua, né? Do vocabulário, né? Do sotaque e assim por diante, né? E mesmo se não for um americano, não for estrangeiro, até as novelas brasileiras podem te mostrar costumes de uma época, né, valores de um tempo, né? E claro, é bom conversar com os pais, porque às vezes tem filmes que vocês conhecem de outras épocas, mas tem filmes que não. E é sempre bom conhecer coisas novas, entender de coisas diferentes, ok? Number 3. Qual é o nome do site de onde o texto foi tirado? Foi retirado. Normalmente é no final do texto, é naquela parte onde tem a bibliografia, né, a fonte, né, que eu sempre falei com vocês, que eu vou encontrar isso aqui. Tá? Então, qual que é o nome do site? Vamos ver aqui, tá? Aqui, ó, sempre é esse o local, tá, gente? Então, aqui vocês vão procurar pelo site, né? Eu já mostrei o local. Como que eu encontro o site, né? De que forma é descrito um site? Então, agora é só você procurar nesse ambiente, tá? Quando, né, vocês forem fazer Enem, por exemplo, o Enem traz muito isso. Pergunta essa questão de fonte e tal. Então, normalmente a fonte sempre vem aqui, ó, né, em letras menores, abaixo do texto, tá? Ou abaixo da figura, tá bom? Vamos lá. Em que data o texto foi publicado? Normalmente isso vem aqui bem no início do texto, ó, February 11th, 2020, ou 2020, ok? Normalmente está sendo dito 2020, tá? Lembrando que sempre é o mês primeiro e o dia depois. Então, aqui quer dizer que é dia 11 de fevereiro. Mas para eles, lembram que eu já ensinei? É o 11º dia do mês de fevereiro, né? February, ok? Então, é só copiar essa data, tá bom? Vamos lá. Em que data o texto foi acessado no site? Isso é importante. Toda vez que você vai fazer um trabalho de escola, de faculdade, você tem que pular disponível em tal data, acessado em tal data, para mostrar que você realmente pesquisou, que você realmente utilizou aquele site, que foi você. E quando vai comprovar a veracidade, ou seja, a verdade, né, comprovar que aquilo existe, onde existe, né, e quando foi publicado, por exemplo, aí mostra, né, isso, normalmente vem no finalzinho, né, abaixo da figura, como se fosse uma legenda, né, como se fosse uma nota explicativa, tá? Assim como aquela fonte, tá? Tá vendo, ó? Acesso em... Tá vendo? O que eu falei para vocês antes, sempre nessa fonte aqui vai mostrar quem, onde, quando, porquê, são informações básicas, é a origem, por isso que é chamado de fonte. Então, põe aqui, né, na resposta, acessado no dia tal do tal, tá? Coloque tudo isso, tá bom? Depois, gente, qual é o assunto do texto? O título,
as imagens, tudo ajudou você. E se você for pegar um pouquinho do texto, vai estar sempre falando de quê? Coisas de adolescentes, filmes, tá? Mas volte lá no texto que tem outras características. Então é sempre bom dar uma olhadinha para ver o que mais ele trouxe para você, ok? Number 7. Qual o sentido mais adequado para a expressão? You'd be surprised which ones you haven't seen. Aqui, gente, o que vai fazer você ter a certeza dessa tradução são duas coisinhas. Primeiro, aqui, o início, you'd, e o final, haven't seen. Cada uma dessas terminações verbais dizem muito de como seria a tradução para nós. Aqui no início, ó, you'd be surprised. Aqui tá, né, de forma contraída, né, na forma contracta, a palavra would. A palavra would, W-O-U-L-D, would. Would, W-O-U-L-D. A palavra would, ela faz com que os verbos após ela fiquem com aquela terminação do português ria. Então, por exemplo, I would do, eu faria. I would read, eu, né, leria. I would like, eu gostaria. Então, todas as vezes que eu usar o would numa frase, os verbos que vierem depois serão traduzidos com esse iria no final. I would love, eu amaria. I would travel, eu viajaria. Então, como aqui tá subentendido, né? Tá escondido aqui, né? Tá de forma abreviada, reduzida, a palavra would. Então, vocês vão procurar aqui, né, a primeira parte da frase, onde o verbo, no caso aqui é o verb to be, tá? O verb to be, ele significa ser ou estar. Só que em alguns contextos, para ficar melhor, ele pode ser traduzido como ficar, que é o caso que está aqui, tá? Para ficar um sentido melhor. É só uma questão de tradução, é o contexto, tá? Então, você vai olhar como o sentido da palavra ficar, tá? Ficou nesse iria. O final aqui é o present perfect. Ah, e a palavra would é um condicional, tá? Ela é... Ah, mas por que é um condicional? Ela demonstra uma condição? É para mostrar uma coisa que mostra possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Aqui tem o present perfect. O present perfect, ele é composto do have ou has, que vai agir como auxiliar, que é o verbo ter, né? Have ou has. O has é usado na terceira pessoa do singular, né? Aqui tá na negativa, né? Haven't, né? O not está subentendido, o not está reduzido, né? E o verbo ver está no particípio. Então, essa é a fórmula do present perfect, né? É o verbo have ou has como auxiliar, mas o verbo principal no particípio, tá? Existem os verbos regulares e irregulares, então por isso que o particípio pode ser regular ou irregular. Esse tempo verbal, ele não existe no português. Então, normalmente, quando tem o present perfect, eu posso traduzir de forma literal, posso traduzir no presente e posso traduzir no passado. Aí aqui, galera, o que acontece? Vou dar um exemplo, tá? Uma das traduções tá não verá. Não verá dá ideia de futuro. O present perfect não dá ideia de futuro. Então, é uma dica que eu já dou para vocês. Então, analisem direitinho, tá? Todas as traduções dadas aqui e de acordo com as dicas que eu dei, pensem qual que é a melhor forma para fazer, tá bom? Vamos lá para as próximas, tá? Week number 2. Na semana número 2, tá? Vamos ver aqui. A semana número 2, temos a continuação desse texto, tá? Como se fossem dar para vocês dicas dos filmes, dicas de outros filmes para adolescentes. E isso está sendo orientado aqui acima. Aí deu os filmes aqui para vocês, tá bom? Aí os filmes estão, tanto os nomes, tanto as explicações sobre eles estão em inglês, ok? Eu, por enquanto, eu não vou fazer a tradução, porque algumas perguntas eu vou precisar voltar no filme, então eu vou preferir traduzir na hora de explicar a pergunta com a resposta para vocês, tá bom? Vamos lá, aqui tem um vocabulary, né? Come out, revelar, tornar público, né? Mostrar algo para alguém, né? Desvendar, né? Alguma coisa. Crush, isso aqui é uma das gírias do momento, né? Que é a pessoa por quem você se apaixona, é o ficante. Tá? No caso, por que essa gíria é crush, tá? O sentido real de crush é bater,
tá? Só que no caso, né, se você tem cola em alguém, tipo assim, se você, tipo assim, se o seu jeito bate com o da pessoa, né, se o sentimento bateu, crush, tá? É uma das origens dessa gíria, tá? Foster kid, garoto adotivo. Start switching buddies, começar a trocar de corpos, de formas, tá? T-A-T-B-I-L-B é a abreviatura de To All the Boys I've Loved Before, tá? The Taming of Shrew, a doma ou a manso da megera, ou em tradução literal, né? Em português seria aí a megera domada. É o nome de um livro também, que depois eu vou explicar um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. Number 1. Um dos filmes listados acima, desculpa. Dos filmes listados acima, você já assistiu algum? Se sim, quais e o que achou? Como os nomes estão em inglês, tá? Aqui, galera, eu deveria traduzir para vocês me dizerem se sim ou se não. Se vocês pegarem os nomes em inglês, vocês vão conseguir achar na internet os nomes adaptados para o português. Mesmo que vocês não achem o nome em português, vocês vão achar o pôster. Então dá para ver onde que passa, né? Se é um filme mais recente, porque igual esse aqui tem data, aqui tem outros que não tem, tá? Então por isso que ainda não vou traduzir, tá? Mas isso, nessa dica que eu estou dando, ajuda vocês a entenderem um pouco mais, tá? Vamos lá. Number 2. O título da versão brasileira corresponde a qual filme? Ó, a letra A, 10 coisas que eu odeio em você. Letra B, Shazam. C, Fora de Série. D, Para Todos os Garotos que Já Amei. E, Com Amor, Simon. Normalmente, tá? Só de você olhar lá, você já vai saber qual filme que é, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, Com Amor, Simon. Lá só vai ter um filme com o nome Simon, tá? Shazam, está Shazam mesmo, tá? Aqui, ó, deixe-me ver se tem algum com nome diferente para relembrar aqui, às vezes eu estou esquecendo. Não, não tem. Então, muitas coisas aqui ajudam você a saber qual filme que é qual, tá? Só traduzindo mesmo e pesquisando, tá bom? Number 3. Dos filmes apresentados, qual foi baseado numa peça de Shakespeare? Shakespeare foi um escritor, né, inglês, né, um escritor, um poeta inglês, tá? O que acontece? Ele é um dos escritores ingleses mais famosos, para não dizer o mais famoso, mais conhecido, tá? E um dos filmes, né, listados acima, por mais que ele tenha sido feito para adolescente, ele meio que se refere, né, ele remete a uma personagem, tá? Ele remete a uma das histórias de Shakespeare, tá? O filme tem muita comédia, é bem legal, claro que a obra é um pouco mais, não, eu falo pesada não no sentido de ruim ou de que tem coisas indecentes, não é isso, mas é uma coisa assim mais assim difícil para entender talvez, enfim, mas assim a obra ela é mais assim, intensa, tá? É uma história muito legal, tá? Só de falar, você fala de uma personagem, tá? Normalmente, lá no título do livro, se você pesquisar a resenha dos filmes, esse filme, por exemplo, todos os lugares que você pesquisa, lá fala, baseado numa obra de Shakespeare, tá? E se você conhecer várias das obras de Shakespeare, né? Porque aqui na apostila já citou o nome dessa obra, por exemplo. Você pode pesquisar os nomes das obras de Shakespeare para saber qual se refere, né? Faz parte da nossa matéria, viu, gente? Saber um pouco de William Shakespeare. Então, pesquisem sobre ele, pesquisem sobre as histórias dele. Uma das histórias famosas dele, né, que vocês devem conhecer é Romeu e Julieta, tá? Mas não é essa a que o filme se refere, ok? Number 4. Qual o nome dessa peça de Shakespeare? Ali tá perguntando o nome do filme, e aqui a peça. É praticamente o mesmo nome. Achou o nome do filme, né? Achou o nome da peça, tá? Então, aqui, se você achar aqui, né? Ele meio que, o autor da apostila, ele meio que repetiu a pergunta, tá? Então, só mudou o jeito de perguntar. Então, a resposta é a mesma, tá? Number 5. Dos filmes indicados, qual é sobre um super-herói? O que acontece? Pelo título, dá pra saber. Pelo texto, dá pra saber também,
tá? Então, dá uma olhadinha lá que você vai descobrir fácil, fácil, tá bom? Number 6. Para Billy se transformar num super-herói, ó, já até te deu o nome do personagem, tá? O que ele precisa fazer? O que acontece? Se aqui no resumo não tiver, pessoal, eu aconselho pesquisar um videozinho no YouTube. Que aí você vai saber direitinho, tá? O que a pessoa tem que fazer para se tornar, tá? Um herói, tá? E lembra a dica que eu dei. Se lá tá falando que o nome do personagem é Billy, procurem aqui no resumo, tá? O nome de Billy. Que aí vocês vão saber qual desses filmes listados é de um super-herói, tá? Vamos lá. A próxima. Para Billy se transformar, eu já falei. Number 7. Dos filmes dessa lista resumida, qual terá uma sequência produzida pela Netflix? Érica, eu não assino Netflix. Pergunte ao coleguinha. Érica, como é que eu faço para pesquisar isso aqui? Talvez lá no resumo já te conte. Sabe por quê? Porque a pessoa que criou a apostila, ela tem que pensar que a pessoa talvez não tenha internet, não assine a Netflix, né? Então, assim, é uma questão que muito legal, tá? Então, você vai procurar aqui. A mesma dica que eu dei pro Billy, vale para essa. Qual dos filmes listados aqui falou sobre a Netflix? Só dele falar de Netflix, quer dizer que é o filme que vai ter uma segunda versão, tá? E é um filme muito lindo, eu já assisti. Pelo menos o 1, sim, o 2 ainda eu não assisti, tá? Desses filmes listados aqui, que eu tenho certeza de ter assistido, são 2, tá? Number 8. Qual o nome da canção que o ator Heath Ledger cantou em 10 Coisas que Eu Odeio em Você? E esse ator já morreu, infelizmente. É um ator excelente. Ele fez o Coringa nos filmes do Batman. Tá? É um ator, assim, muito, muito prestigiado, sabe? Ele, infelizmente, né, ganhou um Oscar póstumo, né? Porque ele, né, morreu antes mesmo de receber o Oscar, tá? E ele é muito, muito talentoso, tá? Aconselho assistir esse filme, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, muito legal. Os outros filmes que nem eu falei pra vocês, eu não tenho certeza se eu assisti todos, né? Number 9. Observe os verbos destacados nas orações abaixo, no espaço em branco, escreva o tempo verbal em inglês que a sentença acontece. Aqui eu tenho will make. O will make que tá grifado. A palavra will indica futuro. Então, todos os verbos acompanhados de will vão para o futuro, tá? Então, se eu estou dizendo para vocês que os verbos acompanhados, ou seja, a frase vai estar no futuro, qual tipo de futuro? Porque tem 2 tipos de futuro, tá, gente, em inglês. Não é só colocar aqui futuro, não. Escreva qual tipo de futuro que é, tá bom? Aqui, o que está grifado é follow. Só que esse S aqui acrescido nessa palavra não é plural. Eu só coloco o S né, no verbo, né? O verbo só ganha S em inglês quando o sujeito está na terceira pessoa do singular. Ó, this visually stunning film. Aqui o sujeito é filme, tá? E filme está no singular. Filme é ele. Ele está na terceira pessoa no singular. E o que acontece? Sempre é o tempo presente. Mas qual presente? Porque ó, tem presente contínuo, tem presente perfeito, tem presente simples. Qual dos tempos presente? Então, gravem aí. Eu só acrescento S nos verbos quando for um dos tempos presente e o sujeito tem que estar na terceira pessoa do singular. Ok? Vamos lá. A próxima. O que está grifado é you're crushing. Aqui, ó, esse apóstrofe RE é porque está na forma reduzida, forma abreviada. Ou seja, é o verb to be are. Repeat, are. Are é o verb to be no plural do presente, tá? Então, lembrando que o verb to be significa ser ou estar. E aqui eu tenho o verbo crush com ING. ING. Lembrando que o ING é o gerúndio em inglês. A fórmula de verbo to be no presente mais verbo com ING mostra um tempo onde as ações estão em progresso. As ações estão acontecendo agora. Se eu já falei com você que o verbo to be está no presente, pensem comigo.
Qual tipo de tempo verbal é esse? E se eu falei com vocês que aqui esse verbo principal tá com ing, que é gerúndio, e eu estou falando de ações que estão em progresso, ações contínuas, ações que estão acontecendo agora, neste momento, qual é esse tempo verbal? Pensem um pouco. Aqui apareceu can. Can significa poder e conseguir, tá? O que acontece? Existem várias palavras do mesmo estilo de can, tá? Só que elas dão sentidos diferentes aos verbos. Quando eu uso essas palavras com um verbo, né, eu vou transformar o sentido do verbo. Existe uma outra palavra que é sinônimo de can, que é o may, só que o may é mais formal. E existe também a palavra could, que é o passado de can. Aqui eu estou falando dos modal verbs. Essa aqui eu vou explicar porque modal verb são as palavras que transformam os verbos, que moldam os verbos, ok? E existem outros tipos de modal verbs. Lembrando que o can, por significar poder e conseguir, ele vai indicar o quê? Habilidade, capacidade, possibilidade, permissão, proibição, são os indicativos de can, ok? Number 10. Quais subject pronouns? Subject pronouns são os pronomes do sujeito. Seriam os pronomes pessoais com função de sujeito. Ah, Erika, mas o que é sujeito? Sujeito é quem faz a ação. Sujeito é quem é responsável pelo que acontece na frase, tá? E lembrando, pronomes pessoais são os pronomes que substituem alguma palavra, tá? Eles fazem o papel de sujeito substituindo algum substantivo ou algum nome, tá? Então, eles foram encontrados nesses títulos, tá? Aí, quais são esses pronomes? Vamos voltar lá, tá? Quais subject pronouns são encontrados nos títulos em inglês dos 6 filmes apresentados na lista? Como é no título, tá? Existem, né, na verdade, alguns nomes de filmes que não têm subject pronouns, tá? Ó, aqui o 10 Things I Hate About You tem two pronouns, ok? Tem 2. Two of the Boys I've Loved Before tem 1. Shazam não tem nenhum. Tem no texto tem, mas no título não tem. Love, Simon. Aqui não tem pronome, mas a palavra Simon pode ser substituída por um pronome. Qual seria esse pronome? Simon normalmente é nome de homem. Se é nome de homem é ele, se é ele, pensem aí. Qual seria esse pronome em inglês, ok? Your name. Seu nome. O your, normalmente, é quando você está conversando diretamente com uma pessoa. Your name, né? Seu nome. Você. Se eu converso diretamente com alguém, seria você. Assim como eu estou fazendo agora. Estou conversando diretamente com vocês. Tá? Aqui também não tem pronome, mas qual seria esse pronome que eu expliquei em inglês, tá? Então, aqui é a ajuda que eu posso dar para vocês, tá? A maioria aqui, os pronomes estão no texto e não no título, e muitos pronomes vão repetir. Os pronomes pessoais vocês aprendem lá no 6º ano, são necessários para formar frase, eles vêm normalmente antes dos verbos, tá bom? E normalmente no início de frase, tá? Aqui para colocar em inglês e em português, tá? Para traduzir para mim. Number 3, week number 3. É 3, mas é semana e não número, né? Vamos lá. Dark. Isso aqui é uma série estilo The Stranger Things. É uma série aclamada por alguns, criticada por outros, mas é um assunto, assim, bem da hora, com essas coisas meio paranormais, meio sobrenaturais, né? E é bem o estilo da Netflix mesmo, né? Vamos ver lá as perguntas, depois a gente volta aqui no texto, volta no que for preciso. Lembrando que aqui agora as perguntas estão em English. Em inglês. What is dark? O que é dark? Aí, galera, eu volto, tá? Lembrando que aqui, ó, a fonte pode ajudar vocês, as palavras cognatas podem ajudar, tá? As palavras conhecidas, porque
Tem várias palavrinhas aqui no texto que me mostram, tem essa palavra aqui, isso aqui quer dizer isso, oh, essa palavra que eu já vi em algum lugar, e assim por diante. Só que, se eu pergunto o que é dark, aí você vai falar, dark é tal coisa. Então aqui, ó, na primeira frase, Dark is a German science fiction thriller web television series. Tá vendo? E eu também já comecei contando pra vocês, essa aqui é uma série, estilo, tal. Beleza? Então, aqui tá mostrando também, tá? Outro exemplo de resposta. Dark is the first ever Dharma language Netflix original series. O que acontece? Se eu pergunto o que é, na minha resposta tem que ter falando que é tal coisa. Então, tem que ter o verb to be. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma definição, tá? E essas duas frases definem para vocês. Who has created the television series Dark? Procurem a palavra created. Eu tenho a palavra created onde? Vamos ver, tá? Eu tenho aqui, ó. Co-created by. Então, quer dizer que ela foi co-criada por, tá? E aqui fala as outras pessoas, tá? Então, pensem bem. Sempre que tem uma palavra-chave na pergunta, é essa palavra-chave que eu vou procurar no texto, tá bom? Aí, a próxima aqui. Where is dark set in? A palavra-chave aqui é o quê? Ó, where, onde. Dark é o nome, né? Então, set é a palavra-chave. É a palavra que vai me ajudar a encontrar a resposta. Tá? Então, ó, set in the fictions, south, tal. Tá vendo? Tem a palavra set para me ajudar a encontrar a resposta. Tá? What is dark about? Ou seja, sobre o que ela fala, qual é o assunto, qual que é o tema. Aqui não é só porque ela é igual, né, a Stranger Things, não, tá? Você vai fazer o quê? Procurar aqui, ó. No primeiro parágrafo tem muita informação, no segundo também tem, no último também tem, mas o primeiro te ajuda a responder aqui claramente, tá? Principalmente a partir da terceira linha, tá? Por quê? Dark concerns. Concerns é um verbo para mostrar o que contempla, sobre o que fala, o que abrange, ok? Vamos lá. When the second season was released? Você vai perguntar. Érica, como é que eu vou saber responder? Primeiro que o when é quando, vai perguntar um momento, né? Second, segundo, season, temporada. Vocês vão procurar por essas palavras-chave, second season, tá? Aí eu volto lá no texto e procuro. Tem second season? Ó, tá falando que aqui, ó, 3 seasons, 3 temporadas. Tá falando de 3 temporadas, mas tá falando alguma coisa da segunda? Ó, the second season was released. A resposta aqui completinha, né? Que a segunda temporada foi o quê? Foi passada, foi colocada, foi o quê? Foi transmitida, foi inaugurada, né? Enfim, você vai falar sobre isso. E tem a data aqui, tá? Depois, 7. When the third season was released. Mesmo procedimento que a gente fez para encontrar a resposta anterior é o procedimento para esta. Third, terceira, tá? Number 8. What does Dark explore along the series? Se não tiver a palavra explore, vai estar dando uma definição assim, along the series, tal. Aí você procura sobre isso lá no texto, tá bom? Number 9. Have you ever seen another series produced by Netflix? If your answer is affirmative, what series did you watch? Have you ever? Esse tipo de pergunta, have you ever, é se você já, né? Se você já fez algum dia na sua vida, tá? Essa expressão have you ever é para fazer isso. Se algum dia na vida, né, você já viu another, outra série, produzida pela, lembrando que esse by para mostrar por quem foi feito, Netflix. If your answer, condição, ó, se sua resposta, if your answer is affirmative, what series? What? Qual série did you watch? Você assistiu? Aí você vai falar sobre ela aqui. Não é só pôr o nome. Assistir tal que fala sobre isso. Explica. Assistir 10 séries. Põe o nome das 10 séries. Ok? E para finalizar, semana 4. Tá?
A semana 4 fala sobre spoiler, tá? How to train for a Netflix marathon, tá? Find a motivation, tá? Aqui tá falando, marathon are hard work and without a proper source of inspiration, you'll never finish. Procuring the appropriate footwear is crucial to your success. The more support, the better. Aqui dá um exemplo de maratona, aqui dá outro exemplo de maratona. Lembrando que a palavra maratonar, né, a primeira versão dela na nossa vida é na versão esportiva. Só que hoje, com essa questão de séries e filmes, a gente fala também da maratona, de você assistir isso um tempão, de você sentar no seu sofá, na sua cama, enfim, e ficar assistindo por um longo tempo, terminar uma série num dia, enfim, tá? Uma temporada, né, numa semana e por aí vai. Tá? No feriado. Aí aqui tá assim, number 1. O que significa em português a expressão how to train for a Netflix marathon? É só traduzir essa frase e colocar aqui. Eu já expliquei um pouquinho sobre ela, tá? Number 2. O que é necessário para treinar uma maratona na Netflix? Também já dei esse exemplo. E mesmo se eu não tivesse explicado, isso aqui hoje faz parte. Érica, eu não assisto Netflix, mas você pode maratonar de outra forma, em outro lugar, de outro jeito, tá? Ou baseie no seu colega, no seu primo, no seu tio, ok? No seu professor, enfim. Number 3. De acordo com o primeiro quadrinho da ilustração, o que são essas maratonas? Cada quadrinho explicou uma coisa de um jeito. Traduz os quadrinhos para você entender melhor, tá bom? Number 4. O que é preciso ter para terminar uma maratona? Pensem nos atletas, pensem nos esportistas, mas se você traduzir os quadrinhos, também achará essa resposta, tá bom? Number 5. De acordo com o segundo quadrinho da ilustração, o que é preciso ter para alcançar sucesso na maratona? Aqui já é falando mais da maratona Netflix, ok? Number 6. De acordo com o site Dicionário Popular, spoiler é uma gíria que se refere a quando alguém revela, né, te conta, né, informações sobre uma parte de uma obra de ficção, como um livro ou filme, sem que a outra pessoa tenha visto antes. Uma coisa que às vezes as pessoas querem ou não, gostam ou não, tá? Tem gente que faz sem maldade, tem gente que faz de maldade, né? Essa palavra tem origem no verbo inglês spoil, que significa estragar. Normalmente quem dá spoiler estraga. Né, estraga a surpresa, estraga a fantasia, enfim, né, estraga o clima, enfim, tá? Mas deixa isso pra lá. Tendo em vista essa definição, você se importa quando alguém lhe dá spoiler sobre filmes, séries, etc? Por quê? Pergunta, pessoal, responde. Não é só falar sim ou não, responde por quê. Sim ou não não é aceito, porque tá pedindo por quê. Tem que justificar, tem que explicar, tem um motivo, ok? Number 7. Identifique, sublinhando ou destacando na tirinha da atividade desta quarta semana as palavras abaixo. Então, achem essas palavras, tá bem fácil. Circulem, tá? Em seguida, relacione as colunas de acordo com a classe gramatical de cada palavra. Marathon, maratona. Finish, finalizar. You, você, vocês. Appropriate, apropriado. Pronoun, pronome. Adjective, adjetivo. Noun, nome, substantivo. Verb, verbo. Érica, eu tenho dificuldade. Pronome. Pronome normalmente são palavras que substituem ou fazem relação com alguma coisa. Adjetivo, dão característica a pessoas e coisas, que são, ou seja, alguns aprendem que são aquelas palavras que dão qualidades, né, ou falam dos defeitos das pessoas e coisas. Noun, que é o nome, substantivo, nomeiam as coisas, né, identificam as coisas. Verb, que é o verbo são as ações, são as coisas que acontecem, tá? Então, agora é só relacionar uma coluna com a outra, só enumerar. E, claro, grifar as palavras lá no texto, ok? Terminamos aqui, façam as atividades de artes também, façam o PET 5 que tá aí. See you, bye bye, espero ter ajudado. Ficou um pouco simples, um pouco prático, mas espero ter ajudado vocês. Thank you, bye bye, se liga na minha dica. Vocês devem ter percebido que eu fui bem prática nas explicações de hoje, tá? Não foi aquela aula de inglês que vocês estão acostumados, cheia de ensinamentos, não. Mas é para tentar andar o mais rápido possível. Espero que tenham gostado. Se liga na minha dica. Música